Olá, meus amores. O assunto de hoje é números compostos e primos. Então, antes de a gente iniciar, eu trouxe aqui alguns exemplos para que a gente possa diferenciar um número composto de um número primo. Então, eu trouxe aqui os divisores do número 12, do número 4, do número 11 e do número 13. Então, se a gente prestar atenção, para que a gente descubra se um número é composto ou primo, a gente tem que determinar primeiro seus divisores. Então, a gente vai olhar para quantos divisores cada número tem. Então, quando ele tem muitos divisores, por exemplo, do número 12 e do número 4, o 12 tem 6 divisores. O número 4, ele tem 3 divisores. O 11 só tem 2 e o 13 só tem 2. Então, vamos descobrir quais desses números são compostos e primos. Primeiramente, o número é composto quando ele tem 3 ou mais divisores. Então, o nosso primeiro exemplo é o número 12. Como ele tem 6 divisores, então ele é um número composto, porque ele tem mais de 3 divisores. O número 4 também é composto, porque ele tem 3 divisores. E o número 10, porque ele tem 4 divisores. O número primo. Então, quando é que o número é primo? Então, quando ele tem apenas 2 divisores. Então, no exemplo do 11 e do 13 que eu coloquei mais um, que é o número 7. Se a gente prestar atenção, ele só tem 2 divisores. E todos eles é por 1 e por ele mesmo. Então, para que ele seja primo, ele vai apresentar 2 divisores. E esses divisores vão ser o 1 e ele mesmo. Temos agora alguns casos especiais. O primeiro é do número 0. Então, o número 0 não é nem primo nem composto, pois tem infinitos divisores. Então, está aqui o conjunto dos divisores do número 0. Então, ele é infinito, ele não tem fim. Então, por isso, ele não pode ser determinado como primo ou composto. O número 1 não é primo, pois só tem um divisor, ele mesmo. Então, como ele só tem um aqui, ele não pode ser determinado como um número primo e nem composto. O próximo é o número 2. O único número primo par é o 2, pois só tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. Então, eu coloquei em destaque par porque ele é o único par. Todos os outros, para que sejam primos, eles vão ser ímpares. Então, primos entre si. Quando dois números têm o número 1 como único divisor comum, ou seja, comum é que são iguais. Então, vai apresentar somente o número 1 em seus divisores. Exemplo, o número 12 e o número 25. Se a gente olhar para os divisores do número 12 e para os divisores do número 25, a gente vai perceber que o único número igual que tem nesses dois conjuntos é o número 1. Então, se é o número 1, o único divisor comum entre eles, então eles são primos entre si. O número 12 e o número 25 são primos entre si. Então, temos aqui um método para encontrar os números primos menores que 100. Então, esse método, ele é o crivo de Erastótenes, que ele é um grego que descobriu um método bem mais fácil de encontrar esses números primos. Então, vamos lá. Primeiro, deve-se escrever na ordem crescente de 1 a 100. Depois, riscar o número 1, porque ele nem é primo nem é composto. Não riscar o 2, mas riscar seus múltiplos. Não riscar o 3, mas riscar seus múltiplos. Não riscar o 5, mas também riscar seus múltiplos. O 7 e o 11. Então, não risca esses números, mas risca todos os seus múltiplos. Então, vamos lá. Coloquei aqui os números de 1 a 100, para a gente determinar quais deles são primos. Então, primeiramente, a gente risca o 1, porque ele nem é primo, nem é composto. Aqui, a gente não risca o 2, mas risca todos os seus múltiplos, que são os números pares, menos ele. Então, vamos lá riscar todos os números múltiplos de 2. Pronto, até o número 100. Aqui, a gente pula o 3, não risca, e risca todos os seus múltiplos, até chegar no 100. Não risca o 5, mas risca todos os seus múltiplos. E também com o 7 e com o 11. Não risca e a gente risca todos os seus múltiplos. Então, se a gente perceber, vai sobrar esses números.
Então, esses que estão circulados são os números primos menores do que 100. Então, deixei aqui um desafio para vocês, certo? Encontrar os divisores desses números e determinar se eles são primos ou compostos, tá certo? Então, beijos e até a próxima aula.